Olá! Nessa videoaula vamos estudar sobre a pigmentologia, sobre os pigmentos. Quando nós compramos um frasco de tinta, nós temos o hábito de chamar esse frasco de tinta de pigmento. Só que o pigmento, na verdade, ele é um pó muito fininho e é ele o que realmente confere a cor daquela tinta. E dentro daquele frasco de tinta, nós vamos encontrar os pigmentos, os molhantes, diluentes e os conservantes. Os molhantes, diluentes e conservantes, eles são líquidos transparentes e que somem por completo dentro do organismo. Já os pigmentos, que é um pó muito fininho e é o que confere a cor da tinta, já não sai com tanta rapidez do organismo. Esses três componentes, os molhantes, diluentes e conservantes, eles vão facilitar na coletagem desse pigmento na agulha e também o seu implante dentro da pele. Agora vamos conhecer a cada um desses componentes dentro do pigmento. Os molhantes, que também chamamos de solvente, onde eles vão facilitar e carregar esse pigmento para dentro da pele. Eles também têm a função de deixar essa tinta homogênea, de misturar o pó do pigmento com a água. E nós vamos ter dois tipos de molhantes principais encontrados dentro dos pigmentos de micropigmentação. O primeiro deles é o propileno glicol, que ele é muito fácil ser encontrado dentro dos pigmentos orgânicos, e a glicerina, que vai ser mais fácil ser encontrado dentro dos pigmentos inorgânicos. Vamos ter também os diluentes. Os diluentes, ele é basicamente a água desmineralizada, a água deionizada ou destilada. É uma água que é filtrada muitas e muitas vezes para assim que tirar qualquer tipo de mineral desta água. Os diluentes, eles têm a função de deixar esse pigmento mais líquido, para assim facilitar ali a sua coletagem desse pigmento e o seu implante dentro da pele. Os diluentes também têm a função de deixar essa tinta, essa cor um pouco mais fraca. Ele é muito comum usado pelos tatuadores para ali se conseguir várias tonalidades da mesma cor, no caso de trabalhos de sombreados. Além dos diluentes, vamos ter também os conservantes. E os dois conservantes mais utilizados é o álcool isopropílico e o isopropanol. Os conservantes, eles vão ajudar a manter por mais tempo a esterilização daquele pigmento. Os pigmentos, quando eles são fabricados, já embalados, eles entram em uma câmara e ali recebe a radiação gama. E essa radiação gama irá matar qualquer tipo de micro-organismo dentro daquela tinta. E quando os pigmentos eles já são abertos, algumas bactérias que estão presentes no ar acabam entrando dentro dessa tinta e os conservantes vão ajudar com que essas bactérias não se multipliquem. Mas é claro que esses conservantes, o álcool isopropílico, ele tem um certo tempo dentro dessa tinta. E ali pode variar de acordo com a empresa, entre 3 meses a 6 meses após aberto. Atenção! Usar pigmentos vencidos é muito perigoso e pode causar prejuízo para a saúde da sua cliente. Então fique sempre atento. No dia que você abrir o pigmento, anote lá o dia que você abriu, o mês e o ano. E após a data de validade, se você perceber que seu pigmento ele já venceu, você separa ele de lado e esse pigmento você pode usar ele, por exemplo, para treinar em pele sintética, em peles artificiais, mas nunca usá-lo nas pessoas, ok? Agora vamos falar dos pigmentos. Os pigmentos, ele é um pó muito fininho e é ele quem confere a cor da tinta.
Os pigmentos, eles têm as partículas muito pequenininhas, onde essas partículas vão ter um formato e um tamanho diferente, onde essas partículas são medidas por micrômetros e por micras. Podemos observar aqui ao lado vários formatos das partículas de pigmento. Então, cada pigmento vai ter uma partícula diferente. Tem uns que vai ter o formato de partícula nodular, outros que vai ter o formato cúbico, esférico e dentre outros formatos. Isso é impossível enxergar a olho nu, somente com o microscópio eletrônico. O que nós temos que se perguntar, será que o organismo ele vai tratar todas essas partículas de pigmentos iguais quando for fagocitar? Não vai, né? Justamente porque as partículas dos pigmentos, elas têm um formato e um tamanho diferente. E o nosso organismo, ele não entende o que é cor, ele entende o que é peso molecular. Então tem aquelas partículas que vai ficar por muito mais tempo e tem aquelas outras que vai embora mais rápido. Agora vamos entender o processo da degradação dos pigmentos na micropigmentação. Como nós aprendemos no início da aula, o pigmento ele é um pó que confere a cor da tinta, o qual passa por um processo industrial de purificação, graduação de dispersão e moagem, tornando as suas partículas ideais para o próximo processo. Junto com o pó pigmento é acrescentado outros componentes, onde os principais são os molhantes, diluentes e conservantes. E na implantação desse pigmento na pele, ocorre um processo de degradação, onde teremos dois fatores, o fator interno e o fator externo. No fator interno, que se refere ao organismo, os componentes líquidos que formam aquela tinta serão absorvidos por completo, ficando assim somente as partículas dos pigmentos. E durante a regeneração da pele, após 30 dias, uma parte desse pigmento implantado irá desprender da pele junto com a crosta, onde irá clarear em média aí de 20 a 30% da cor, tornando essa micropigmentação mais clara. Conforme vai passando o tempo, as cores vai sofrendo degradações, tanto pelo próprio sistema imunológico quanto aos fatores externos, que é a exposição solar, a utilização de ácidos, peelings, cosméticos, hormonais e etc.